O domingo imediato à paixão de Cristo, a sexta-feira da paixão, é a celebração da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é um dos principais fundamentos da fé cristã. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele coloca nesses termos: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre esta hipótese levantada por Paulo. Muito embora essa seja uma pergunta retórica, com uma resposta óbvia. Mas digamos, e se Cristo não ressuscitou? Qual a diferença que faria para nós? Por que Paulo está dizendo aqui que a nossa fé seria inútil? A minha proposta para vocês hoje não é tentar demonstrar ou provar que Cristo ressuscitou. Mas eu gostaria que nós pensássemos e refletíssemos um pouco sobre as implicações de Cristo não ter ressuscitado. Qual seria o resultado? Como isso nos afetaria? Se você gostaria de ter alguns bons argumentos para provar a ressurreição de Cristo, eu recomendo um livro que eu li e que me satisfez plenamente. O livro chama-se Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel, da editora Vida. E eu conversei um pouquinho com o Mário da nossa livraria, ele vai estar daqui a 2 domingos aqui, ele tem esse livro, ele vai estar disponível a você, ou você pode acessá-lo pela internet. Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. Mas hoje nós vamos considerar a possibilidade de que Jesus não ter ressuscitado. Eu vou começar com uma afirmação bem dura, bem chocante, eu diria, pelo menos para mim foi. Se Cristo não ressuscitou, o Evangelho é uma mentira. Todos os que pregam o Evangelho são mentirosos. E todos os que aceitam a pregação do Evangelho, o Evangelho, estão totalmente iludidos. É chocante isso, pensar nessa hipótese. Veja só como Paulo define o Evangelho. Vejam só. Eu vou ficar na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, e eu desafio você a ler o capítulo todo de 1 Coríntios quando você tiver um tempo, porque é o capítulo da ressurreição. Vale a pena ler. Nós vamos selecionar alguns textos. Eu vou começar com os 4 primeiros versículos. Veja só como Paulo define o Evangelho. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Veja que nós estamos supondo que ele possa ser uma mentira. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Esse é o resumo do Evangelho, resumo básico. Todos nós deveríamos crer nessas 3 afirmações que compõem a mensagem central do Evangelho. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Quem crê nisso é salvo, é o que Paulo afirma. Quem crê nessa obra de Jesus, da sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, é salvo.
Então, se um desses eventos não aconteceu de fato, essa é a nossa hipótese. Se um destes eventos não aconteceu de fato, quem anuncia a salvação baseada em todos eles, está anunciando uma mentira. Então, os apóstolos, aqueles 12, pregaram uma mentira. Os grandes evangelistas ao longo dos séculos, tais como Charles Spurgeon, Dwight Moody, Charles Finney, Billy Graham, estes grandes homens, grandes evangelistas de multidões, anunciaram uma mentira, e milhões de pessoas que aceitaram o apelo do evangelho ao longo dos séculos, depositaram a sua fé numa mentira e morreram crendo numa ilusão. Eu quero dizer para você hoje, se você está nessa igreja, entre outras coisas por causa da promessa da vida após a morte, eu quero dizer para você que se não houve ressurreição, eu digo para você, desista. Você está perdendo o seu tempo aqui. Se Cristo não ressuscitou, nós aqui deste púlpito estamos prometendo a você algo que nós não podemos garantir que você receberá. Esta igreja então estaria proclamando uma mentira. E eu pergunto, por que você se associaria a uma instituição, inclusive com a sua contribuição financeira, que prega uma mentira? Por quê? Por que enviaríamos missionários, tirando-os do seu conforto, investindo altas somas de dinheiro e expondo-os, eles, os missionários, seus filhos, sua família, a tantos riscos, inclusive o risco de morte, se eles estão pregando uma mentira, se nós estamos pregando uma mentira? Veja como é sério isso. Se Cristo não ressuscitou, tudo vai por água abaixo. Vou fazer uma outra afirmação. Se Cristo não ressuscitou, não há garantias de vida após a morte e de que nós vamos ressuscitar também, como Ele teria ressuscitado. A sua ressurreição, a sua ascensão ao céu, testemunhada por muitos discípulos, mais de 500, diz a palavra de Deus, essa é a nossa garantia de que a vida pode continuar mesmo após a morte física e que também nós podemos ressuscitar e continuar vivendo por toda a eternidade. É isso que significa a ressurreição de Cristo para nós, a garantia da nossa própria ressurreição e uma vida eterna. Mas se Cristo não ressuscitou, não existe nenhum outro fundamento confiável para garantir que é possível continuar vivendo após a morte. A nossa vida então limita-se apenas aos poucos anos, 70, 80, 90, alguns chegam a 100, alguns com um ano de vida, 15 anos, 20 anos, esse curto espaço de tempo, curtíssimo espaço de tempo. A nossa vida limita-se apenas a esses poucos anos passados sobre a face da terra e acabou, nada mais. Muitos creem nisso, é o que se convencionou chamar de aniquilamento da alma. O corpo se deteriora na terra e a alma se extingue, simplesmente deixa de existir, acabou, é o fim da linha para cada um de nós. Quem pensa assim,
tem uma expectativa para a vida muito insignificante, muito pequena, muito medíocre. A vida sobre a face da terra é desprezível se comparada à vida eterna no céu. Uma vida com corpos glorificados, semelhantes aos de Jesus após a sua ressurreição. Essa vida é desprezível se comparada à vida que teremos na eternidade. Faço uma outra afirmação, baseado nessa hipótese de Cristo não ter ressuscitado. Se Cristo não ressuscitou, então tudo o que Ele prometeu que teríamos após a sua morte, não se cumpriu. Jesus fez promessas a nós, relacionadas à sua morte. Se Ele não ressuscitou, Ele não conseguiu cumprir nenhuma dessas promessas. Jesus prometeu que através da sua morte e ressurreição, os nossos pecados seriam perdoados. Em Lucas 24, 46 e 47, nós lemos as palavras de Jesus. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Pregado o arrependimento para perdão de pecados. Esse é o resultado da morte e ressurreição de Jesus. Mas se Ele não ressuscitou após a sua morte, como Ele pode cumprir a promessa de perdoar os nossos pecados? Jesus também prometeu que enviaria o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo, para estar sempre conosco, guiando-nos na verdade. Mas se após a sua morte Ele não ressuscitou, como Ele poderia ter enviado o seu Espírito para estar conosco? Ele prometeu, em João 16, 7, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Se Jesus não ressuscitou, Ele também não foi para parte alguma, muito menos para junto de Deus, e Ele não enviou o Conselheiro, e consequentemente nós ficamos sós neste mundo. Não podemos contar com um poder maior, só conosco mesmo. Ninguém da parte de Deus, para estar sempre conosco, para consolar-nos nas nossas perdas, nas nossas dores, nas nossas feridas. Ninguém para nos consolar, ninguém para nos aconselhar quando estivermos em dúvida, sem saber como decidir, sem ter sabedoria. Ninguém para nos aconselhar, para guiar-nos a toda a verdade. Estamos por conta própria, vulneráveis e desprotegidos. E Jesus, se não tivesse ressuscitado, seria única e tão somente um mártir, como temos muitos mártires na nossa história, na história do Brasil, da história do mundo, da história universal, homens e mulheres que lutaram por uma causa, morreram e ficaram enterrados. Apenas um bom exemplo a ser seguido, mas alguém incapaz de cumprir o que prometeu. Isso seria se Cristo não tivesse ressuscitado. E então, se Cristo não ressuscitou, não temos ninguém a quem prestar contas. Talvez isso seja um alívio para alguns. Se Cristo não ressuscitou, não temos ninguém para quem prestar contas. A palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou, está vivo
do lado do Pai como um advogado. Nós precisamos de um advogado. Nós precisamos de um advogado. Pelos muitos pecados que cometemos. Um dia, ele deixará o papel de advogado e se tornará um juiz. É o que a palavra de Deus diz. Jesus então sentará no trono para julgar. E ele julgará a cada um de nós conforme as obras de cada um. É o que diz João 5, 26 e 27. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Jesus recebeu a autoridade para julgar. Mas se ele não ressuscitou, não temos um juiz para nos julgar. Não ter um juiz a quem devemos prestar contas das nossas vidas sobre a face da terra, em última análise, significa que não importa muito como vamos viver no presente. Podemos viver do jeito que quisermos. Não há ninguém a quem prestar contas. É o que Paulo diz. Se foi por meras razões humanas que eu lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, e acabou mesmo. Não há um juiz para perguntar-nos o que fizemos com a nossa vida. A vida que Deus nos deu. Mas, meus queridos, se nós estamos aqui, nessa manhã de domingo, celebrando a ressurreição de Cristo, numa igreja onde se prega o Evangelho todo, que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado e que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, se cremos neste Evangelho, no Evangelho todo, é porque estamos certos de que esta é a verdade. Não uma verdade qualquer, não uma verdade para alguns, é a verdade universal para este mundo. Não a minha verdade particular como pastor dessa igreja, ou como os outros pastores dessa igreja, nenhuma das verdades dentre muitas que se pode abraçar, mas a verdade com A maiúsculo, a única verdade, a verdade de Deus para o homem. A verdade comprovada por testemunhas, conforme argumenta Paulo, e eu gostaria de ler mais uma vez o início desse argumento de Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios. Preste bem atenção. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Interessante ele ter usado essa expressão, porque um dia acordarão. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Esta é a verdade que cremos. Esta verdade afirma que não só Jesus ressuscitou,
mas também os que creem nele haverão de ressuscitar, como ele ressuscitou. Haveremos de ressuscitar, como ele ressuscitou, para uma nova vida, uma vida que começa aqui e se estende por toda a eternidade. Veja só o que dizem os versículos 51 até 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Glória a Deus. Sabe, a morte vive nos assombrando, mas chegará o dia em que ela será assombrada pelo próprio veneno. O evangelista João, no seu último livro, em Apocalipse, ele diz: então a morte, na sua visão, a morte e o mundo dos mortos, daqueles que não têm esperança da vida eterna, a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E nós venceremos a morte, a primeira e a segunda, a primeira e a segunda. Queridos, pense bem comigo. Se Cristo não ressuscitou, toda a criação está fora de controle, todos os eventos são aleatórios, tudo caminha para o caos. Se Cristo não ressuscitou, o mundo jaz em trevas e ninguém sabe por onde anda. Se Cristo não ressuscitou, nós nascemos tão somente da carne, do físico. Não há uma realidade espiritual. Meus queridos, se Cristo não ressuscitou, o nosso ser continua a sofrer de uma sede insaciável como a daquela mulher no poço de Jacó. Se Cristo não ressuscitou, os enfermos no corpo e na alma permanecem sem cura. Se Cristo não ressuscitou, nós vamos morrer de uma fome muito maior do que a fome física, pois, como afirma Jesus Cristo, nem só de pão vive o homem. Se Cristo não ressuscitou, estamos cegos para as realidades muito superiores que apenas conseguimos ver esse mundo de matéria. Se Cristo não ressuscitou, andamos por aí como ovelhas sem pastor, presas fáceis para os predadores da vida.
Se Cristo não ressuscitou, não há solução para os nossos pecados e transgressões que ferem os outros e corroem o nosso caráter. Se Cristo não ressuscitou, não somos capazes de produzir um bom fruto. Apenas ações que envenenam os que dependem de nós. Pense bem, se Cristo não ressuscitou. Mas nós cremos na verdade. Cristo ressuscitou. E porque esta é a verdade, e nela cremos, nós temos o verbo da vida que vivifica o nosso ser e põe todas as coisas no nosso ser interior em ordem. Cristo ressuscitou, sim, e Ele é a luz do mundo e guia os nossos passos. Cristo ressuscitou e tem poder de fazer nascer do Espírito todo aquele que nele crê. Cristo ressuscitou e é a fonte da água viva que jorra para a vida eterna e mata a sede de todo aquele que beber dessa água. Cristo ressuscitou e Ele satisfaz o pobre de espírito, dá liberdade aos prisioneiros de Satanás, abre os olhos dos que estão espiritualmente cegos e concede a sua graça a todos os pecadores. Cristo ressuscitou e é o pão da vida que nutre a nossa alma. Cristo ressuscitou e por isso hoje pensamos nas coisas do alto e não somente nas coisas da terra, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo ressuscitou e Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Cristo ressuscitou e não permanecemos nos nossos pecados, mas ressuscitamos com Ele para uma nova vida, cheias de fruto de justiça, o bom fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Por isso Ele diz: não deixe que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Ele teria dito: eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que vocês estejam sempre comigo, onde eu estiver. Cristo ressuscitou, Ele vive, nós viveremos também. Aleluia, glória a Deus.